Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o seu e para o meu coração, que vai se encontrar em Filipenses 4, no versículo 12, que vai dizer assim: Portanto, sem ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste o bem, associando-vos na minha atribulações. Aleluias, até aqui. Aqui nós vamos falar que tudo posso naquele que me fortalece, que se encontra em Filipenses 4:13. Aí Paulo ele vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava preso em Roma, em uma das suas viagens. E lá ele aprendeu a ser grato por tudo. Porque Paulo, antes dele ser preso, ele era um homem que ele perseguia os cristãos. Ele matava, ele prendia. Mas quando ele teve encontro com Jesus, com Deus Todo-Poderoso, a vida dele foi transformada. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Por este motivo, ele se encontra preso em Roma. E quando ele se encontra preso em Roma, ele começa a escrever cartas para fortalecer os seus irmãos na fé. Paulo, um homem cheio de dotes, um homem que conheceu a fartura, um homem que tinha tudo o que ele queria. De repente, quando ele tem este encontro com o Senhor, ele perde tudo. Ele passa fome, ele é açoitado, ele é perseguido. E assim é tão interessante que ele vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. E muitas das vezes eu e você, nós começamos a declarar: tudo posso naquele que me fortalece, tudo eu posso naquele que me fortalece. Será que é verdade mesmo? Que tudo você pode naquele que te fortalece? Porque tudo eu posso quando eu estou bem. Quando meu armário, minha geladeira está abastecido. Quando a minha conta corrente está sorrindo. Quando as minhas contas estão todas quitadas. Quando eu tenho para esbanjar. Quando a minha saúde está maravilhosa. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas aí eu quero ver você dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando a sua despensa está vazia, quando a sua conta corrente está zerada, está negativado, quando seus credores estão te mandando carta, batendo na tua porta, quando os teus filhos estão chorando de fome, quando você olha e você não tem saída, e a única saída que você tem é: tudo posso naquele que me fortalece. Será que nós estamos capacitados mesmo a declarar que tudo eu posso naquele que me fortalece? Porque Paulo ele vai dizer que tudo ele pode. E é tão interessante que ele escreve essa carta para os Filipenses agradecendo. Porque nos piores momentos de prisão, ele sempre teve o consolo, o apoio, não da igreja, mas sim de Deus. Que em primeiro lugar Deus estava com ele, Deus estava fortalecendo, Deus estava sendo o seu socorro, usando os irmãos para lembrar dele. Quando eu e você estamos sozinhos,
Quando eu e você não temos ninguém, só Deus, muitas das vezes nós viramos a costa para o Senhor, porque nós achamos que Ele não está ouvindo as nossas orações, porque Ele não quer nos atender. Nós nos tornamos crianças birrentas, mimadas, porque o Senhor não quer fazer, porque nada está saindo de acordo com aquilo que nós queremos. Mas não vai ser do meu jeito, não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito do querer de Deus, porque a vontade de Deus para as nossas vidas ela é boa, perfeita e agradável, e a nossa não presta, em nome de Jesus Cristo. E assim é tão interessante, com a força do Senhor, eu posso todas as coisas. Se Ele estiver no barco, eu posso todas as coisas. Mas se Ele não estiver no barco, eu não posso nada. Porque o dono da vida, quem é Ele? Quem me dá o alimento? Quem me dá forças para acordar de manhã cedo? Me dá o sopro de vida para me poder acordar de manhã cedo e sair para trabalhar? É Ele. Se Ele não abrir a porta de emprego, nada tenho. Mas se Ele abrir a porta de emprego, eu consigo acordar cedo e sair para trabalhar, conquistar o meu salário no final do mês. Mas se Ele não abrir portas, eu vou patinar e morrer na praia. Se a minha saúde estiver perfeita, se Ele me der bênção na saúde, para me continuar caminhando bem, glória a Deus, aleluia. Mas se Ele não me der saúde, se eu sentir alguma dor, se passar por algum desconforto e passar no médico, o médico me der uma sentença de uma enfermidade, eu vou continuar declarando que tudo eu posso naquele que me fortalece, eu vou entristecer. Ou eu vou querer começar a arrancar o cabelo da cabeça, começar a esbraquejar, falar para A e B que não pode fazer nada, mas eu posso colocar o meu joelho em terra e começar a falar: Senhor, está acontecendo isso, Senhor, tem misericórdia da minha vida, abençoa a minha saúde. Senhor, a minha geladeira está vazia. Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Não importa a situação que eu estou passando hoje, eu tenho que crer que o Senhor está no controle de todas as coisas e eu tenho que continuar declarando com fé. Porque a fé é a certeza e o firmamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente crê que o Senhor vai fazer nas nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Mas sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, aleluia. Nós precisamos de fé para suportar os dias maus. Nós precisamos de fé para continuar andando na presença do Senhor. Muitas das vezes eu e você falamos: hoje eu não vou para a igreja. Porque isso, porque aquilo. Mas nós precisamos estar na casa do Senhor para que nós sejamos renovados da presença do Senhor dia após dia. Paulo, ele tinha a presença do Senhor, ele não andou com Jesus, ele não conhecia Jesus, mas ele teve uma experiência, porque quando ele estava a caminho de Damasco para prender os irmãos da fé, ele teve esse encontro com o Senhor, que ele caiu ao chão, ficou cego, e o Senhor precisou mandar o seu apóstolo ir lá atrás dele e falar: Saulo, Deus me mandou aqui. Foi onde ele teve um verdadeiro encontro. Muitas das vezes eu e você estamos dentro da igreja, apenas estamos dentro da igreja. Nós não tivemos este encontro com o Senhor, para que nós possamos declarar que tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, sim, ele conhecia o Senhor, ele conhecia as letras, porque ele era ensinado por Gamaliel. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, quando a presença do Espírito Santo o encheu, abriu os olhos dele, ele começou a enxergar a palavra de Deus, o Evangelho, de uma maneira totalmente diferente. Muitas das vezes nós estamos enxergando de uma maneira distorcida. E o Senhor, Ele quer que nós abrimos nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar do jeito que é. Não importa se eu estou dentro da igreja, se eu estou na presença do Senhor, eu vou passar por dias difíceis, sim, mas tudo posso naquele que me fortalece, aleluias. Porque é fácil você declarar que tudo posso quando está tudo bom, está tudo legal, não está te faltando nada, você está com a sua saúde maravilhosa, seus filhos estão bem. Mas quando os seus filhos estiverem em cima de uma cama de hospital,
Quando você receber o diagnóstico de enfermidade, você vai continuar declarando tudo posso naquele que me fortalece? Nós precisamos crer que tudo eu posso naquele que me fortalece, porque quem nos fortalece é o Senhor Jesus. Não é placa de igreja, não. Não é o pastor, não. Mas é o Senhor Jesus, é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é o único que pode nos fortalecer em qualquer situação das nossas vidas. Basta que nós começamos a buscar a face do Todo-Poderoso, aleluia, para que a nossa vida seja transformada. Nós precisamos conhecer o dono da bênção. Muitas das vezes nós não queremos o dono da bênção, nós só queremos a bênção. Mas nós precisamos conhecer o dono da bênção, porque quando nós temos intimidade com o dono da bênção, nós podemos passar por situações difíceis. Ele está conosco, ele é o nosso socorro, é o nosso consolo, é a nossa provisão em todos os momentos, em nome de Jesus Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece, dar capacidade, satisfação de estar na presença do Senhor, de buscar a face dele, crendo que a despeito de qualquer situação, o Senhor está no controle. Ele não perdeu o controle da minha vida e da tua vida, não, ele está no controle. Se aquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor, se não está acontecendo, porque tem um tempo. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o teu tempo, aleluia. Não é da maneira que eu quero, nem da maneira que tu queres. É da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, aleluia. Para que a nossa vida seja um testemunho. Porque o que adianta eu e você estar na igreja, no mundo, dizendo que servimos um Deus Todo-Poderoso, sendo que nada acontece nas nossas vidas, tudo está da mesma maneira. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar que verdadeiramente existe um Deus que pode mudar a história, que pode mudar a sentença, que pode curar, que pode libertar, que pode restaurar. Em nome de Jesus Cristo, nós temos que ter a convicção que o Senhor, Ele tudo pode sobre as nossas vidas. Aleluia. Ele fortalece, Ele nos capacita espiritualmente, emocionalmente. Vem de Deus. Permanecemos firmes na presença do Senhor, para que no dia mau nós estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo, porque não tem outro lugar para que nós possamos estar se não for na presença do Senhor. Aleluia. O mundo pode nos oferecer várias situações, mas não vai nos fornecer a paz que só vem de Cristo, não vai nos fornecer o amor que vem de Cristo, a cura que vem de Cristo. Muitas das vezes nós gastamos tanto dinheiro atrás de cura, atrás de milagres, e nada acontece. Mas quando eu e você colocamos os joelhos em terra e começamos a orar aquele que pode mudar a história das nossas vidas, cadeias são quebradas, grilhões são quebrados, histórias são mudadas, aleluia. Nós precisamos nos posicionarmos, que verdadeiramente nós cremos naquele que nos fortalece, não tem outro que possa nos fortalecer. Não existe outro Deus que possa nos fortalecer, se não for o Deus do impossível, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Foi Ele que morreu por mim e por ti naquela cruz do Calvário, aleluia. Ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por amor a mim e a ti. Então nós temos que estar firmados na rocha que é Jesus Cristo, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. É por meio de Cristo e através de Cristo que as coisas na nossa vida vão mudar. Nós temos que nos posicionar, nós temos que crer que tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Nossa fortaleza vem do alto, vem do Senhor, não vem de outro lugar. E é tão interessante que quando nós declaramos e começamos a andar de acordo com aquilo que nós estamos declarando, as nossas vidas começam a mudar. Tudo começa a fazer sentido. Em Lucas 18, 26 vai dizer assim: e os que ouviram dizer
dizendo, assim quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, o impossível dos homens são possíveis para Deus. O que é impossível para mim e para você é impossível para aquele que pode todas as coisas, naquele que nos fortalece. É só Deus pode fazer o impossível na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos crer, nós precisamos mergulhar mais no Senhor, para que nós possamos viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Nós precisamos estar enraizados no Senhor, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que nós somos, aleluias. Muitas das vezes nós dizemos que somos servos do Senhor, que somos crentes, só que o primeiro vento, nós deixamos tudo para lá, desistimos, jogamos a toalha e o Senhor nos chamou para que nós desistíssemos, não. Ele nos chamou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aonde você tem vida? Só em Jesus Cristo. Não existe outro Deus. Não existe. Não existe outra força maior, a não ser a força do Deus Todo-Poderoso que pode mudar a minha história e a tua história em nome de Jesus Cristo. Em Salmos 27, no versículo 14, vai dizer assim: espero pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica-te o teu coração, espera, pois, no Senhor. Então nós temos que esperar no Senhor o tempo dele e nos fortificar, buscar a presença do Senhor todos os dias, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Porque quando nós buscamos a face do Todo-Poderoso, nós nos renovamos, o nosso homem interior, o nosso espírito, nós nos revestimos da armadura de Cristo, para que nós possamos aguentar o dia mal, para que nós possamos viver na plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Não adianta eu querer viver a bênção do Senhor, estando em qualquer lugar, estando de qualquer maneira, não vai acontecer. Mas quando eu e você nos posicionarmos e crer que verdadeiramente tudo eu posso naquele que me fortalece, que não seja da boca para fora, mas que venha de dentro do coração. Senhor, eu creio que tudo eu posso em Ti. Senhor, eu creio que eu tudo posso. A minha vida, a minha casa, Senhor, está nas Tuas mãos. Entra, muda história. Faz aquilo que você tem que fazer, Pai. Limpa-me. Limpa o meu coração. Sara as minhas feridas, Senhor, em nome de Jesus. E as coisas vão começar a andar na minha vida e na tua vida em nome de Jesus Cristo. Mas se nós continuarmos na mesmice, nada vai acontecer. Nós conhecemos pessoas que estão dentro da igreja há tantos anos, mas a vida dela não muda. Ela continua na mesmice. Por quê? Ela não teve o verdadeiro encontro com Cristo. Nós precisamos nos abrir para ter este encontro com o Senhor Jesus Cristo, o que morreu por mim e por ti naquela cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Se nós não confessarmos, se nós não abrirmos os nossos corações para o Senhor, para que Ele entre em nós e faça morada, que Ele tire tudo aquilo que não o agrada e comece a acrescentar coisas novas em nós, que Ele venha fortalecer a nossa fé a cada dia. Nós começamos a viver na plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, aleluia. Nós precisamos nos abrir. Tá, Senhor, arranca tudo que não vem de Ti. Arranca tudo aquilo que não tem Te agradado, Pai. Senhor, mostra onde eu tenho falhado, me ensina a fazer o conserto. E o Senhor vai começar a mover nas nossas vidas, e nós começamos a viver aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Esse é tão interessante que é uma afirmação de fé,
de crença de que a força divina está presente para ajudar e sustentar as nossas vidas nas dificuldades e no desafio. Não tem outro que possa nos ajudar nas nossas dificuldades, nos nossos desafios. É só o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Então nós temos que começar a colocar em prática, parar de olhar para homens e começar a olhar para Deus. Como eu costumo dizer, homem é falho, homem é pecador. Mas se eu colocar os meus olhos no Senhor, se eu colocar meus olhos no alto, eu vou começar a viver coisas que ninguém nunca viveu. Mas se eu ficar olhando para A, B, C, D, não vai acontecer nada na minha vida. Porque não é o homem que vai fazer. Muitas das vezes o homem vai falar para você assim, eu vou fazer isso para você, para poder te ajudar. Mas não vai acontecer, não vai rolar. Porque a nossa vida está trilhada com a vida de Deus. E só vai acontecer aquilo que Ele permitir. Muitas das vezes Ele permite que o homem não nos ajude. Para que a gente venha ter uma experiência com Ele. Eu já passei por isso. Eu estava desempregada e uma pessoa virou para mim e falou assim, me dá o seu currículo. Porque aonde eu estou trabalhando, está admitindo. Eu entreguei o currículo. Só que nada aconteceu. Perdi o contato dessa pessoa. Se passaram anos e anos e anos. De repente, eu fiquei sabendo que uma empresa estava admitindo. Eu fui lá, coloquei o meu currículo. Meu currículo foi selecionado. Fui fazer a prova. A princípio teve assim, um empecilho. Mas quando Deus está no controle, todo levante de Satanás, ele se levanta para cair. Não estava conseguindo achar o local. Estava perto do local e não achava. Fui parar em outro lugar. Eu mais 2 pessoas. Passou um tempo. Aí deram o e-mail desse outro local para a gente enviar um currículo. Porque assim, aparentemente a gente tinha perdido o processo seletivo da outra empresa. Mas mesmo assim, quando nós saímos, falamos assim, vamos ver onde fica? Vamos. Chegamos à porta, uma olhou para a cara da outra. Vamos ver se a gente consegue marcar para o outro dia? Vamos. Fomos lá, conversamos com o pessoal da portaria. O pessoal da portaria ligou para a coordenação. Falou, olha, tem 3 moças aqui que diz que tinha a prova, que não sei o quê. Ele mal terminou de falar. Permitiram que nós subíssemos. Fizemos a prova. A prova começou 8 horas, nós chegamos lá 9 horas, a prova ia terminar 10 horas. Em 1 hora, fizemos a prova, deu horário, entregamos a prova. E para a honra e glória do Senhor, são 13 anos nessa empresa. E quando eu entrei nessa empresa, que eu estava passando pelo processo de treinamento, eu encontrei com essa pessoa. Eu olhei para ela e falei, nossa, eu conheço ela de algum lugar. E ela olhou para mim e falou a mesma coisa. Sempre ficou cada uma na sua e tal. Aí ela foi dar a palestra, que ela era uma das palestrantes, estava explicando tudo. Quando ela começou a falar, quando ela terminou, ela para mim falou assim, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, eu também. Aí eu lembrei, eu falei assim, ah, tá, te conheço sim, de tal lugar, assim, 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 assado. Ela, é verdade. Passou. Eu não tinha, nem me lembrei que ela pegou um currículo meu para levar para essa empresa. Assim que passou, a gente trabalhou no mesmo setor um dia. Quando eu passei por ela, assim, o Espírito Santo falou para mim. Lembra? Quando ela pegou um currículo seu e ninguém te chamou? Aí eu parei e fiquei olhando para ela. Eu que ia fazer e fiz. Então, eu entrei, não foi por mérito de homem, não. Foi por mérito de Deus.
Não precisei de cartucho para entrar, eu precisei de Deus. Ele abriu a porta e eu estou lá há 13 anos. Se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. Então nós temos que declarar, independente de qualquer situação. Se o homem falar que vai fazer, não fizer, não fique chateado. Peça para que Deus abençoe a vida dele, porque né, Deus não quer fazer através do homem, Ele quer fazer através dele mesmo. Deus, ele nos surpreende a cada instante. Basta que verdadeiramente eu e você nos posicionamos para viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Creia. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso não ter nada. Ter no Senhor, eu tenho tudo. Eu posso ter tudo. Ter no Senhor, eu tenho o dobro de tudo. Aleluia. Porque Ele é suficiente nas nossas vidas. Que essa palavra possa alcançar o teu coração. Que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja mudança de sorte em nome de Jesus Cristo. Que cadeias sejam quebradas em nome de Jesus Cristo. Que grilhões sejam desfeitos em nome de Jesus. Que toda pedra de tropeço caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Que haja salvação, que haja cura, que haja libertação em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor expanda os olhos dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, na segunda-feira estarei de volta, trazendo um momento de oração. Fique na santa paz do Senhor. Beijo no coração. Shalom Adonai.